Ele entrou pela sala com um envelope fino na mão, sorriso fácil, como quem trazia uma oferta de festa. Abriu-o diante de mim e me mostrou o recibo como se exibisse uma conquista. $60 mil, 60 mil destinados ao visual da irmã menos cabelo, pele, roupas, imagem inteira. E, como se aquela nota fosse a sentença que confirmava o valor dele, acrescentou, com um tom que não admitia réplica: "Você está velha." Aquelas duas palavras caíram como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim. Não foi apenas o som. Foi a intenção que elas carregavam, a redução de tantos anos de presença e cuidado a um rótulo. Fiquei com o recibo nas mãos, as margens do papel já começando a amassar entre os dedos. O cheiro inconfundível do salão, álcool, perfume doce, pó cosmético, parecia entrar pela casa inteira. Lembrando-me de tardes que não eram minhas, de risos que eu não reconhecia mais. Não gritei. Não porque eu não tivesse vontade, mas porque entendi, naquele mesmo instante, que a violência de uma reação desmedida faria de mim aquilo que eu recusava ser, uma mulher consumida pela reação. Respirei fundo e guardei o papel. Saí do quarto sem dizer uma palavra. Preferi o silêncio que corrói a resposta que escancara. Se essa história tá falando com você, fica comigo até o fim. Voltando no tempo, não éramos sempre assim. Houve um começo feito de expectativas e promessas, jantares simples, planos de fim de semana, o sonho compartilhado de construir algo que fizesse sentido para outras pessoas. Eu me lembro de quando falávamos sobre abrir uma clínica comunitária. De como ele achava as ideias grandes demais e eu achava que era possível. Trabalhei por anos, estudando gestão em horários que roubaram sono, conversando com profissionais, criando laços com pessoas que hoje cuidam de famílias nos bairros mais difíceis da cidade. A clínica cresceu, outros se juntaram, e de um modo que nem sempre combinei com os holofotes. Houve quem lançasse as bases do que viraria, anos depois, um hospital de verdade. Nunca usufruí daquele título como um troféu. Mantive-o como quem guarda um instrumento de trabalho, necessário, honrado, usado para tocar uma música maior do que meu próprio nome. Em casa, preferi a calma, a rotina, a imagem de parceira que cuida do lar. Talvez tenha sido um erro, ou talvez tenha sido uma escolha consciente de como queria ser vista. Os sinais foram sutis no começo, uma sobremesa que ele deu a ela numa festa familiar, um elogio dirigido à beleza da irmã diante de mim como se eu fosse invisível. Coisas pequenas que, acumuladas, passaram a formar um padrão. Não foi apenas o dinheiro. Foi a escolha de priorizar a aparência dela. De investir pesadamente num corpo que não precisava de cuidado por generosidade, mas por uma espécie de aposta pública. R$60 mil é um gesto que anuncia valores. E ele anunciou que o que importava eram aparências que refletissem bem sobre a família menos dela, não sobre nós. Sobre o que havíamos construído. Passei noites recontando cenas, procurando racionalidade onde o sentimento me puxava para a confusão. Quer dizer, eu poderia ter lhe confrontado na mesma hora, ter jogado o recibo na mesa, ter chamado amigos, parentes, escancarado tudo. Mas tinha aprendido, naquelas consultas com coordenadores e nos corredores frios do hospital, que a pressa muitas vezes confunde justiça com espetáculo. Eu queria justiça. Não espetáculo. Trabalhei. Foi o trabalho que me ancorou nos dias seguintes. Saí da casa com um saco de papel com compras, com o recibo dobrado no bolso. E fui para o hospital como quem vai respirar num oceano conhecido. Há um certo ritual no meu dia: chegar cedo, percorrer o corredor principal, cumprimentar a equipe de enfermagem, ouvir sobre casos, avaliar relatórios. O hospital menos a obra de anos, as mãos sujas, as noites em claro, era um lugar onde a vida se revela em seus ângulos mais cruéis e mais lindos. Ali, ninguém se preocupava com o meu rótulo social.
Preocupavam-se com a vida que precisava de mãos. Ao caminhar pelos corredores, o cheiro de desinfetantes orava com o de café da cozinha. Um técnico sorriu ao me ver, puxou conversa sobre um novo protocolo de triagem. Falei com o coordenador sobre um projeto de atendimento ampliado para mães jovens. Sorri para a recepcionista que me contou que um bebê tinha sido recebido naquela madrugada. Cada detalhe me devolvia a noção de propósito. A indignação que eu sentia em casa era fazer combustível para algo maior, não vingança, mas rearranjo de prioridades. No fim do dia, sentei num banco no jardim do hospital e abri o envelope novamente. O número parecia absurdo, 60 mil menos dígitos que somavam mais do que semanas de salário de algumas das funcionárias que eu encarava com admiração. Não era sobre justiça financeira pessoal. Era sobre uma mensagem que precisava ser revertida, se ele podia gastar tanto para aplaudir a aparência da irmã. Que parte dessa atenção pudéssemos redirecionar para o bem comum. Não gosto de humilhar. Não era essa a lição que carregava na costela. Preferi, então, pensar em termos práticos, como usar recursos, influência e posição para reconstruir o que havia sido ferido menos autoestima, dignidade, uma rede de cuidado. Eu podia transformar um gesto de preferência em oportunidade de serviço. Era uma decisão ética, não teatral. As pistas da minha relação com o hospital, e do quanto eu tinha peso ali, estavam plantadas sem ostentação na minha rotina. Conhecia os nomes das famílias, lembrava dos historinhas dos pacientes. Mantinha reuniões discretas com o conselho, ajudando a definir linhas de orçamento para programas comunitários. Sempre foi um papel de bastidor, eu conversava com doadores, arquitetava parcerias, assinava autorizações quando necessário. Para muitos, eu era apenas uma figura de dentro do sistema. Para poucos, era a alma que empurrava o projeto para frente. Preferi sempre que assim fosse. A soberba nunca foi minha companhia. Enquanto me reorganizava, percebi que nossa casa se tornara palco de uma peça que eu não aceitaria interpretar. Ele seguia achando que um impulso gasto em festa ou beleza poderia apagar sentimentos. Seguíamos vivendo num equilíbrio que, para ele, não precisava ser questionado. Para mim, a humilhação foi o sinal, algo precisava mudar, e eu, que já havia construído instituições, não seria reduzida por uma palavra. A beleza na paciência estratégica. Existe um tipo de força que se esconde na calma e que se revela somente no momento em que é precisa. Resolvi recolher evidências do padrão, mas sem transformar isso em perseguição. Reuni extratos, anotações, datas. Não por rancor, mas para fim de clareza. Quando a verdade vier à superfície, ela precisa ser inconfundível. E a verdade, como sabia, é uma das ferramentas mais seguras quando se busca justiça. Ao mesmo tempo, comecei a trabalhar em algo mais construtivo. Pensei numa série de ações que dariam sentido à minha indignação sem a manchar de ódio. Programas de cuidado estético para mulheres que estavam em recuperação de violência. Cursos de autoestima. Vagas de emprego no próprio hospital para jovens que precisavam de perspectiva. Não era vingança, era investimento em dignidade. Tomei cuidado com as palavras que trocava em casa. Ele notou minha reserva e tentou, nas semanas seguintes, reparar com gestos que para ele pareciam generosos. Uma surpresa aqui, um agrado acolá. Mas os gestos não apagavam o que as palavras haviam feito. E, no fundo, eu sabia que consertos superficiais não curam feridas de desvalorização. Era preciso reconfigurar prioridades. Era preciso, mais do que provar algo a ele, afirmar minha própria verdade. As conversas com amigas foram um alívio contido. Uma delas me falou de sua mãe, que havia sido chamada de velha numa mesa de família e que encontrou na solidariedade das vizinhas uma forma de reerguimento. Outra me disse, com firmeza, que dignidade não se negocia.
Recebi cartas anônimas de mulheres que reconheceram a situação menos mensagens de apoio que me lembraram que eu não caminhava sozinha. Aquilo trouxe leveza e também responsabilidade. Se minha dor podia ser o trampolim para outras curas, eu devia agir com sabedoria. Nos dias seguintes, fui meticulosa em não alimentar a narrativa do escândalo. Não queria que a história do recibo virasse tópico de conversa em jantares, redes sociais, fofocas de salão. Todo barulho público dilui o que importa, a transformação concreta. Ainda assim, não escondi dos meus próximos menos, contei a minha irmã mais velha, que mora em cidade vizinha e que sempre teve o dom de enxergar o que eu tentava maquiar. Ela me ouviu em silêncio, segurou minhas mãos e disse duas coisas que guardo até hoje. Eles mostram o melhor de si quando tem público. Você mostrou o seu melhor quando ninguém estava olhando. Não confunda silêncio com fraqueza. Havia um detalhe que precisava ser acertado. A irmã dele menos a destinatária dos 60 mil, não era uma vilã numa história simples. Vi nela, em encontros casuais, alguém que se deixava guiar por quem a rodeava, que buscava aprovação em espelhos e que, talvez, carregasse suas próprias carências. Lembro de ver seus olhos brilhando quando recebia atenção, não por maldade, mas por uma fome de reconhecimento que a vida não havia saciado. Diante disso, minha decisão ficou ainda mais clara. Minha resposta deveria ser de graça, com firmeza, menos oferecer cuidado sem humilhar. Comecei a articular um projeto interno, pequeno no princípio, oficinas de imagem aliadas à terapia. Trabalho de recolocação profissional, uma bolsa de estudo para estética associada ao empreendedorismo. Pensei em vagas no hospital para aquelas que passavam pelas oficinas, porque emprego é dignidade aplicada. Era uma resposta que transformava o gesto consumista dele em oportunidade para outras vidas. Não queria o saúde bode expiatório público. Queria que aquilo que havia sido gasto em vaidade reverberasse em serviço. Enquanto isso, nossa casa falhava em ser um ambiente de reconstrução. Ele, do seu lado, continuava a tratar o assunto como se não fosse maior que uma cena de novela. Falava de festas, de elogios recebidos, de como as pessoas comentavam a transformação. Em seus olhos eu via a satisfação de quem foi aceito por um grupo que até então parecia deslocado para nós. Eu, por minha vez, sentia que aquilo não podia permanecer sem uma correção de curso. Numa tarde, depois de um turno extenso, encontrei em casa a irmã dele. Ela estava ali sem convites, ajeitando um novo batom, rindo de algo que me escapou. Quando a vi, senti um misto de compaixão e firmeza. Ofereci a ela uma conversa, não para recriminar, mas para convidar. Falei sobre o que fazemos no hospital, sobre os projetos de capacitação e sobre a importância de uma imagem que não só sirva à aparência, mas à autoestima enraizada na competência. Não a julguei. Ofereci um caminho. Ela me escutou com olhos que pareciam famintos por receber um norte. Voltei a guardar o recibo. Não desapareci com ele, mas o mantive como um lembrete, a gestos que dizem muito sobre quem somos. E há oportunidades para transformar o que nos fere em combustível para o bem comum. A decisão de não atacar, de não humilhar, de não promover um espetáculo de exposição pública veio do mesmo lugar que me ensinou, anos antes, a administrar uma sala de emergência, quando a situação pega fogo. A prioridade é salvar vidas, não apontar culpados. Nos dias que se seguiram, plantei conversas discretas com membros do conselho do hospital. Falei de um programa piloto, integração estética mais requalificação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Falei de uma parceria com uma escola técnica, de vagas de estágio, de um pequeno fundo para quem quisesse abrir microempreendimentos. Usei a linguagem conhecida, resultados, metas, indicadores sociais. Não falei do recibo, nem do nome dele. Não transformei dor pessoal em relatório frio. Usei a inteligência que aprendi na gestão, transformar impulso em ação. Ele percebeu uma mudança em mim.
Não tocou mais no assunto diretamente. Em público, voltou a beijar minha mão como quem não guarda ressentimentos. Em privado, seus sorrisos perderam a segurança. Alguma coisa nele rachou. Não me rejubilei com isso. Quero que fique claro, não desejo ver a ruína do outro. Desejo que a consciência cale, que haja. E, por vezes, a consciência se manifesta de maneiras silenciosas, um olhar de surpresa. O recuo diante de uma força que não esperava. A cidade também começou a notar pequenas iniciativas do hospital, que eu vinha apoiando. Foram atividades discretas. Sem Fausto, um mutirão de saúde na periferia, um projeto de leitura infantil, uma campanha de apoio a mães solo. As pessoas que se beneficiavam escreviam bilhetes, telefonavam, traziam frutas como agradecimento. Esse retorno me tocava mais do que qualquer aplauso social. Era a prova de que o trabalho tem uma elasticidade moral, pode descer para acolher quem foi desprezado. Naquele outono, houve um evento comunitário, um encontro com lideranças de bairro, comerciantes e moradores. Ela, a irmã, foi convidada por interesse próprio. Queria expor a transformação que havia passado, ser uma espécie de vitrine. Ele estava ao seu lado, orgulhoso. Haveria, naquele mesmo dia, uma pequena comemoração para as novas parcerias do hospital, com a participação de representantes da comunidade. Eu compareci, como sempre, com o silêncio costumeiro de quem prefere deixar as ações falarem. Antes de subir ao palco para falar sobre os novos projetos, senti o peso do recibo novamente no bolso do casaco. Era uma sensação estranha. O objeto físico que iniciou tudo estava ali, quase como um bilhete de teatro que anuncia o giro da trama. Não era necessário usá-lo. Mas sentia que o momento estava se aproximando, não para a humilhação pública, mas para a justiça discreta que eu havia arquitetado. Mostrar que cuidar das pessoas é mais valioso do que promover a aparência de alguém. Enquanto a plateia se enchia, ele caminhou até mim com a facilidade de quem não imagina surpresa. Ao lado dele, ela brilhava de uma maneira que, naquela hora, me pareceu frágil. Cumprimentei os presentes. Falei brevemente sem entregar emoções nuas. Expliquei os objetivos do projeto, o porquê de investirmos em cursos que deem às mulheres autonomia. Falei com calma, com a autoridade de quem conhece o terreno e com a ternura de quem já viu o rosto humano nas suas horas mais cruas. Quando terminei, as pessoas aplaudiram. Alguns vieram falar comigo nos bastidores, emocionados, compartilhando histórias de vidas tocadas por nossas iniciativas. Ele estava ali, observando. Havia, nos olhos dele, uma mistura de orgulho e surpresa. Eu não sabia se ele entendia que aquele reconhecimento vinha, em parte, da disposição de transformar um gesto fútil em possibilidade. Talvez não. Talvez a reação dele só viesse mais tarde, quando a lógica das escolhas dele se deparasse com a lógica das consequências. Saí do evento com um aperto que não era apenas meu. Havia uma expectativa no ar, um tipo de expectativa que pesa antes de um salto. Eu havia plantado as sementes, mas sabia que ainda havia vento suficiente para que o verdadeiro movimento acontecesse. Na minha bolsa, o recibo dobrou mais uma vez. Não o joguei fora, mantive-o. Afinal, objetos como esse contam histórias e nos lembram do que não queremos repetir. Naquela noite, ao deitar, repassei os dias como quem folheia um diário recente. Lembrei de vozes do passado que me ensinaram que dignidade não se resume à aparência. Lembrei das pacientes que, no leito, encontravam forças para sorrir. E percebi que estava numa encruzilhada. Podia transformar o episódio em capítulo de humilhação, público, ruidoso, ou em motor de restauração que alcançasse muito além da nossa casa. Decidi que escolheria o segundo caminho. Não porque não havia dor, havia, mas porque a dor, quando atravessada com propósito, pode ser instrumento de cura. E eu queria curar, reconstruir,
restaurar. Queria que a palavra velha perdesse o veneno que alguém tentou me impor. Não com um bote de retaliação, mas com ações que devolvessem dignidade a muitas outras. Pela manhã, acordei cedo e fui ao hospital antes do expediente. O jardim ainda cheirava a terra molhada. Peguei o recibo do bolso e, por um breve instante, imaginei o que faria com aquele papel se o mundo dependesse dele. Em vez de queimá-lo em ira, coloquei-o entre as folhas de um caderno, como quem guarda um documento de lição. Em seguida, fui para a sala de reuniões. Havia planilhas para revisar, parcerias para confirmar, uma reunião com futuros instrutores. Tudo isso me lembrava que a vida segue, que a reconstrução exige rotina e trabalho. E então, uma ligação inesperada, uma jornalista local queria entrevistar o hospital sobre os novos programas. A repórter mencionou, casualmente, que a cobertura incluiria histórias de mulheres transformadas pelos projetos. Pensei no momento certo, a hora de revelar minha postura pública quanto ao que havia acontecido ainda não chegou. Mas percebi que a cidade estava atenta, e atenção é espaço de poder. Planejei as falas com cuidado, sem mencionar nomes. Guiando a narrativa para a ideia central, dignidade, serviço, oportunidade. Não era hora de mostrar cartas. Era hora de consolidar um caminho. Ao desligar o telefone, senti novamente a presença do recibo como se pesasse algo no peito. Não me deixei consumir. Em vez disso, tracei com clareza a próxima etapa, mobilizar recursos para aquele projeto de capacitação. Organizar a agenda das oficinas, confirmar as parcerias com a escola técnica e o time de psicólogas. Cada passo era pensado para que, quando chegasse o momento certo, a revelação de quem eu era não fosse uma arma, mas uma alavanca para ampliar o alcance do trabalho. O marido, por ora, continuava no seu circuito de pequenos gestos. Disse algo sobre almoçarmos fora no fim de semana, como se tentasse apagar a cena com normalidade. Ofereci apenas um aceno, meu mundo tinha ganhado outra frequência. Era um trabalho maior do que a minha casa. E, quando a amplitude das coisas que eu fazia começava a tocar as vidas ao redor, percebi que palavras mal colocadas perdiam o poder que acharam ter. Naquele ponto, algo novo começou a se formar na minha cabeça. E se, no momento certo, eu mostrasse que a mulher que ele havia chamado de velha era, na verdade, responsável por uma rede de cuidado que atingia milhares. Não para humilhá-lo, mas para dar visibilidade àquilo que realmente transforma vidas. Ele não precisava ser exposto para que a mensagem fosse passada. Ao mesmo tempo, a tensão entre nós crescia como corda esticada. A qualquer momento, poderia arrebentar, e eu precisava decidir onde queria que as pontas caíssem. Os próximos passos exigiriam jogo de cintura, consolidar o projeto, alinhar o discurso com a equipe, plantar sementes na imprensa e, sobretudo, preparar a minha própria fala para que, quando a revelação viesse, fosse sobre restauração e não sobre retaliação. Havia um poder em reveles que muitos subestimam, quando a autoridade é usada para ampliar cuidado. A cura que acontece também na alma de quem foi atingido pela própria arrogância. Naquela manhã cinzenta, entre relatórios e telefonemas. Imaginar o momento seguinte era um exercício que misturava planejamento e fé, não a fé de promessa fácil, mas a fé de quem acredita que ações bem pensadas mudam destinos. E eu estava pronta para isso. Pronta para que a minha resposta fosse maior do que a injúria. Pronta para transformar R$60.000 em centenas de vidas melhoradas. Enquanto fechava a pasta com os documentos do projeto, senti o telefone vibrar novamente. Era uma mensagem do conselho confirmando a presença de lideranças comunitárias no próximo evento que o hospital organizaria. Ali, naquele encontro, tudo poderia se acelerar. Respirei fundo e coloquei o recibo de volta no lugar. Saí da sala com o coração batendo forte, mas com a tranquilidade de quem sabe que o próximo movimento será calculado,
Um movimento que começaria a virar a página não apenas da minha vida privada, mas da história daqueles que precisavam ser vistos. E foi assim que me preparei, não para um confronto, mas para uma transformação. E foi assim que me preparei, não para um confronto, mas para uma transformação. O dia do evento amanheceu claro, com aquele azul que promete mudança. O jardim do hospital estava arrumado com simplicidade, algumas tendas brancas, cadeiras alinhadas. E um pequeno palco onde colocamos apenas o essencial menos microfone. Um banner discreto com a logomarca do projeto e pétalas de flores que alguém trouxe de casa. Atrizes da nossa história eram pessoas reais da comunidade, mães que haviam passado pela reabilitação profissional. Jovens que encontraram primeiro emprego, voluntárias que costuravam curativos nas horas vagas. Enquanto ajeitavam as mesas, eu fiquei observando, medindo cada gesto para que nada virasse espetáculo. Ele chegou vestido como sempre aparece nesses eventos sociais. Com a facilidade de quem não imagina que o mundo pode surpreendê-lo. Ao seu lado, ela estava ainda mais exuberante do que nas fotos do salão, com o brilho que o investimento comprara menos e com a fragilidade que não se compra com dinheiro. Fiquei com a imagem deles por um momento, não com rancor, mas com um tipo de compaixão que vem de quem enxerga o vazio que às vezes se mascara com brilho. Subi ao palco com o receio contido de quem sabe que um microfone amplifica não só palavras, mas intenções. Falei do projeto com a voz que aprendi a ter nos corredores do hospital, clara, direta, sem teatralidade. Expliquei como as oficinas funcionariam. Como as vagas de estágio iam se integrar às rotinas do hospital e como as turmas teriam suporte psicológico constante. Apresentei números simples. Quantas mulheres poderiam ser atendidas no primeiro ano? Quantas vagas de emprego estávamos criando? Quantos parceiros já afirmaram apoio? A plateia ouviu. Alguns choraram. Outros bateram palmas contidos. O momento da entrega simbólica foi planejado para ser singelo. Havia uma placa para inaugurar uma sala multiuso que abrigaria as oficinas e o primeiro grupo de formações. Quando chamei o presidente do conselho para descer a lona e revelar a placa, não esperava que o gesto fosse carregar a carga de um desfecho pessoal. Mas foi ali que, de forma natural e institucional, a verdade que eu mantivera longe dos holofotes emergiu. A placa trazia o nome do projeto e, logo abaixo, a inscrição, idealizado e mantido por meu nome, Fundação e Hospital Municipal Vida Inteira. Não havia dramatismo escrito ali. Era apenas uma assinatura institucional. Mas quando as palavras foram vistas por quem não fazia questão de olhar mais fundo, alguém do público sussurrou e aquilo percorreu a plateia como uma corrente. Olhos se voltaram. Sorrisos se desfizeram, e eu senti em cima de mim um movimento que eu havia previsto, porém não buscado. Ele me viu. Primeiro, veio a surpresa menos os músculos ao redor da boca, como se procurassem sustentar uma expressão. Depois veio a compreensão lenta, dolorosa, algo que para ele era apenas um costume social, gastar para impressionar menos colidia, ali, com um fato que ele desconhecia por completo. Aquele homem que tratara com descaso, chamando-me de velha numa frase que pensei que teria se dissipado no ar. Percebeu naquele instante que eu era responsável por uma rede de apoio que ele próprio, tantas vezes, havia subestimado. A reação dele foi contida, como se alguém tentasse frear uma onda. Não houve berros, não houve cenas. Só olhos arregalou e a mão que, por um segundo, ficou suspensa. A fragilidade disso me atingiu, mas não me satisfez. Não se trata de gozo. Trata-se de justiça calibrada, da diferença entre humilhar alguém em público e ser revelado em público como algo que transforma vidas. Eu escolhi a segunda opção. Ela, a irmã, olhou para a placa e, nos instantes seguintes, aproximou-se com timidez. Eu desci do palco e a convidei para sentar comigo num banco fora da vista de todos.
Não precisava de um gesto grandioso. Precisava de conversa. Falei com sinceridade sobre o que o projeto propunha, sobre como autoestima e profissão caminham juntas. Sobre oportunidades reais de aprendizagem e emprego. Não a repreendi. Ofereci um caminho. Reconheci suas carências sem compactuar com a decisão do marido dela de investir tanto em aparência. Ela aceitou ouvir. Seus olhos, que antes buscavam aprovação em espelhos, agora ouviam planos concretos. Foi um encontro pequeno, humano, o tipo de cena que, para mim, replica a missão do hospital, restaurar sem humilhar. Enquanto isso, no microcosmo que se formara ali, lideranças comunitárias vinham conversar. Pessoas que eu conhecia por anos se aproximavam para dizer que a iniciativa chegava no momento certo. Era o reconhecimento prático, não do meu status, mas do impacto. Recebi abraços sinceros, e em cada abraço, senti que a palavra usada contra mim perdia um pouco de força. Velha soava como o eco de uma boca pequena diante de mãos que curavam. Nos dias posteriores, a cidade passou a comentar a novidade. A mídia local noticiou a inauguração da sala e o projeto piloto. Os jornais fizeram reportagens com depoimentos das primeiras participantes. Um blogueiro consolidou o retrato de uma mulher que preferiu transformar dor em oportunidade. Não houve escândalo, porque eu jamais quis transformar aquilo em um escândalo. Houve, sim, uma mudança de narrativa, de casa, de salão, de um recibo caído sobre a mesa, para corredores onde se salva e se devolve dignidade. Ele tentou conversar algumas vezes depois do evento. Em uma tarde, quando as folhas já caíam mais lentas, sentamo-nos na cozinha e tivemos uma conversa que poderia ser descrita como necessária, ainda que difícil. Ele falou de orgulho, de confusão e de uma vergonha que só apareceu quando percebeu o alcance do que eu fazia. Pedi clareza, não desculpas vazias. Expliquei que minha vida já havia sido doada em parte ao hospital e que não aceitaria ser reduzida por um gesto que só revelava prioridades dele. Falei da necessidade de respeito, não apenas de palavras boas em jantares. Não era meu objetivo quebrar o casamento a toda prova. Mas deixei claro que limites eram inegociáveis. Respeito, admiração pelo que construí, participação equitativa nas decisões da nossa vida. Ele ouviu. No silêncio que se sucedeu, percebi que algo ali mudara. Talvez não o suficiente para uma reconciliação imediata de todas as feridas, mas o suficiente para que eu não mais fosse colocada numa caixa que dizia velha sem que eu pudesse responder com minha história inteira. A irmã dele começou a frequentar as oficinas. No primeiro grupo, havia mulheres que chegaram tímidas, com mãos trêmulas, medo de não dar conta. Ela, entre elas, dantes por vezes com perguntas superficiais, mas também, aos poucos, mostra disposta a aprender. Nas tardes de treinamento, via segurando o instrumento pela primeira vez, com a habilidade que surgia. Foi um processo lento, com pequenos retrocessos, mas havia progresso. E eu, que poderia tê-la usado como exemplo de vaidade, preferi tê-la como caso de transformação. Enquanto meus projetos ganhavam ritmo, chegaram cartas de agradecimento que embolsei como tesouros. Uma mãe escrevia contando que conseguiu emprego depois da oficina e que agora podia pagar transporte para a filha estudar. Uma jovem mandou mensagem dizendo que não mais se via em caminhos que a destruíam. Uma idosa falou de orgulho em ensinar história de bordado na nova sala. Esses testemunhos foram a confirmação de que a decisão que tomei havia sido a certa. O recibo permaneceu guardado no meu caderno, como um lembrete do que não queria repetir. Não o usei para apontar ou envergonhar. Usei-o como marcação de um antes e um depois. Às vezes, quando me pegava cansada, eu o pegava e recordava a força que a dor me deu para mudar estruturas. A transformação que começara como uma resposta pessoal virou política de cuidado institucional. Passados alguns meses, a sala estava cheia com os frutos da primeira turma. No encerramento,
Convidei os formandos a subir e contar em poucas palavras o que aquela mudança significara. Uma mulher falou de um filho que agora podia comer a cada dia. Outra citou a segurança de um salário que permitia pagar o aluguel. No entanto, um depoimento chamou a atenção de todos, o da irmã dele. Ela, com voz baixa, disse que havia aprendido não só técnicas de beleza, mas a importância de dignidade, que não depende de aprovação alheia. Foi um momento de silêncio e depois de aplausos. Ele assistiu, eu também assisti. Ambos vimos que algo novo nascia. As reações externas foram variadas. Houve quem dissesse que eu deveria ter confrontado, que a exposição teria sido mais justa. Houve quem aplaudisse a escolha de graça. Eu aprendi a conviver com as interpretações alheias. A minha bússola sempre foi a mesma: dignidade e cuidado. Preferi construir legitimidade com resultados que ofenderiam menos e curariam mais. Surgiram desafios práticos: organizar as aulas, conseguir financiamento para manter o programa, administrar expectativas. Nada disso se resolveu sem esforço. Reuniões com potenciais parceiros exigiam de mim uma postura de liderança que eu sempre exercera, mas agora com uma visibilidade crescente. Alguns me tratavam com desconfiança inicial, como se a mulher que por tanto tempo fora vista apenas ao lado do marido precisasse provar-se. Provei-me com trabalho, com resultados e com a autoridade que vem do sofrer aplicado ao serviço. Com o tempo, percebi como a palavra que me ferira havia se esvaziado de forças. Entre as mulheres que eu encontrava todos os dias nos corredores do hospital havia um repertório maior de narrativas. Mulheres que venceram violência doméstica. Homens que assumiram paternidade responsável. Profissionais que encontraram vocação. Minha história pessoal passou a ser apenas mais uma entre tantas que o hospital ajudava a escrever, e isso me confortava. Em certa manhã, recebi uma carta inesperada. Era dele, não um pedido dramático, nem uma declaração melosa. Apenas uma carta curta, com frases simples. Ele dizia entender que via agora coisas que antes ignorara, e que queria aprender a ser parceiro de maneiras que não ferissem. Pedi tempo, ele respeitou. Tempo, para mim, significava observar ações, não apenas palavras. E foi assim também para ela. Não houve uma transformação imediata, mas um processo. Trabalhamos juntos para inserir as mulheres das primeiras turmas em vagas de estágio no hospital. Víamos, aos poucos, a capacidade de autonomia florescer. Mais importante do que mudar a aparência era ver a confiança que nascia quando alguém ganhava sua própria renda e a responsabilidade de um trabalho. O hospital, por sua vez, ampliou serviços. Não por vaidade institucional, mas por demanda social. Conseguimos parcerias com escolas técnicas, com pequenos comércios locais e com grupos de voluntários que passaram a oferecer mentorias. A sala inaugurada transformou em ponto de referência. Muitos vinham procurar orientação. Outras organizações queriam reproduzir o modelo. Eu me senti chamada a ajudar a multiplicar oportunidades, seguindo a lógica que sempre acreditei, transformar uma dor em ponte. Em um ano, o projeto consolidara-se. Havia histórias suficientes para encher uma pequena biblioteca de testemunhos. E em todas elas havia, de alguma forma, um fio em comum, uma escolha feita por quem fora ferido de não responder com a mesma moeda. Eu, que recebera a palavra velha como uma tentativa de apagar o que fizera. Transformei aquela acusação numa razão para legitimar a minha existência pública. Não por vingança, mas por justiça aplicada ao serviço. De vez em quando, encontrava-me com mulheres que, antes de participar, haviam sido alvo de rótulos parecidos. Uma delas, mãe de 3 filhos, diz-me que a palavra velha também lhe fora dirigida. Mas que, através do projeto, aprendera que o tempo dela era capital, experiência, habilidade, cuidado.
Essas conversas me lembravam constantemente do propósito maior. Dignidade tem mais a ver com o que se dá do que com o que se recebe. E do que se dá, há um retorno que não cabe em cheques ou recibos, cabe em vidas. Hoje, quando caminho pelos corredores do hospital, pouco se fala do recibo. Falam-se nomes de pessoas que ganharam futuro. O que restou daquela noite, e do que ela me trouxe, foi um ensinamento prático, poder e autoridade, quando bem dirigidos, curam muito mais do que expõem. Quem recebe dignidade aprende a dá-la. Há momentos em que me pego lembrando daquela frase que foi lançada como insulto. Em vez de deixá-la corroer, reutilizei a energia para construir. Lembro também de palavras de um provérbio que sempre repisei nas conversas com a equipe quando precisamos reafirmar coragem e prudência. Força e dignidade são seus vestidos. E a rir-se do futuro, um trecho que me consolou e me encorajou, não como promessa mística de sucesso, mas como lembrança de quem somos quando nos vestimos de propósito. O fim daquela história, para mim, não foi o fechamento de um capítulo, mas o início de um ciclo de trabalho. Não celebrei a humilhação dele. Celebrei a recuperação das mulheres que hoje cruzam os portões buscando uma nova chance. Não houve espetacularização pública da minha identidade. Houve posicionamento responsável e ético. Não busquei queixas, procurei caminhos. Se algo aprendi é que a dignidade é contagiosa. Quando um espaço passa a valorizar vidas em vez de aparências, as pessoas que o compõem mudam de postura. O marido, por sua vez, começou a frequentar palestras sobre participação familiar nos processos de reabilitação profissional. Nem sempre por vontade própria, inicialmente, mas por uma necessidade que foi se fazendo perceber. Não idealizo sua mudança. Reconheço seus passos, e isso já é importante. A irmã, hoje, é uma das melhores alunas do programa de empreendedorismo em estética que criamos. Desenvolveu um serviço de beleza que atende mulheres que saem do sistema de violência e com o tempo abriu pequenas turmas para ensinar outras. Não foi um gesto de redenção mágico, foi trabalho, disciplina e apoio. E eu me alegro por isso. Nos dias em que me perguntam se me arrependo de não ter gritado naquela hora, respondo que, para mim, o silêncio foi escolha estratégica. Escolhi não permitir que a minha dor virasse espetáculo. Escolhi torná-la em projeto. Nem sempre foi fácil. Houve noites de insônia, dias em que pensei em desistir de tudo. Mas quando recebo um bilhete de agradecimento de alguém que ganhou emprego, as certezas se rearranjam. Ao fechar este ciclo, quero compartilhar uma palavra simples. Sua dignidade não está à venda. Não permita que ninguém, por gesto ou palavra, te diminua. Se a sua história se parece com a minha, saiba que a reação mais poderosa muitas vezes é a que escolhe transformar a dor em serviço. Nem toda resposta precisa ser alta. Algumas respostas constroem pontes. Se essa história tocou você, convido-o a compartilhar com alguém que precisa ouvir que é possível transformar feridas em cuidado. E, se quiser apoiar iniciativas como a nossa Menos que oferecem capacitação, emprego e cuidado a mulheres que buscam recomeço, procure organizações locais que trabalham com reabilitação profissional ou entre em contato com hospitais e fundações da sua cidade. Pequenos gestos, tempo e disposição fazem diferença. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Se você carrega uma palavra que te feriu, lembre-se, você tem a chance de reescrever o sentido dela. Eu reescrevi o meu com trabalho, com paciência e com escolhas éticas. A vida segue, o hospital segue, e muita gente já sorri um pouco mais por causa disso.